Rodrigo e Maria têm pelo menos duas coisas em comum. São espanhóis e trabalham em Portugal. Para Rodrigo, há 6 anos no nosso país, ser engenheiro em Espanha ou em Portugal é bastante semelhante. Obrigações e direitos profissionais pouco divergem e a ética profissional depende mais do caráter individual do que da nacionalidade. Os profissionais com os quais eu tenho trabalhado em Portugal têm revelado altos padrões de ética. A formação é praticamente a mesma. As coisas que se estudam são praticamente as mesmas, são coisas muito teóricas, não é? Maria, uma advogada de 30 anos, partilha da mesma opinião. As obrigações perante os clientes e a ordem dos advogados são as mesmas nos dois países. Quem recorre a um advogado em Espanha ou em Portugal também tem muito em comum. Um advogado, quando tem um escritório, os clientes acudem porque têm um problema que não conseguem resolver sozinhos. E então acudem ao advogado para dar uma ajuda. Nesse aspecto, tanto os clientes espanhóis como os clientes portugueses fazem as mesmas perguntas, as mesmas questões, têm as mesmas dúvidas. Portugueses e espanhóis regem-se pelo mesmo código deontológico, um documento adotado por todos os países da União Europeia. A legislação, apesar de se basear no direito romano em ambos os países, tem algumas diferenças na aplicação. Portarias e regulamentos portugueses divergem em alguns aspectos dos decretos reais de Espanha. Mas o que influencia a proximidade profissional entre os dois países? Ajuda a história, os acontecimentos históricos, enfim, que remontam a muitíssimo tempo, as nossas raízes latinas, a proximidade geográfica, o talento e o carácter das pessoas, ajuda em Portugal mais do que em Espanha o bom tempo, enfim, são fatores que realmente ajudam muito mais do que deixam de ajudar, penso eu. Por exemplo, é muito mais fácil para mim entender-me com um português do que entender-me com um inglês. E já, se vai subindo e chega lá aos países nórdicos, então é muito complicado, não é? Embora, digamos, porque eles são umas pessoas muito diretas, mas essas coisas às vezes custam um bocado entendê-las. Nós temos uma filosofia de trabalho bastante similar com os portugueses. No entanto, há situações que os dois espanhóis estranham no ambiente de trabalho português. Rodrigo e Maria não duvidam que a formalidade caracteriza os profissionais do nosso país. Eu noto também que nas empresas puramente portuguesas também há um ambiente descontraído, embora um pouco mais formal, digamos assim, como é uma das características dos portugueses, a formalidade, que em Espanha não é bem assim, é um ambiente um pouco mais informal. Essa é basicamente a diferença no que diz respeito ao ambiente de trabalho. De resto, é similar à camaradagem entre as pessoas, à solidariedade, aquelas coisas todas. Não é? Quando se escrevem fax ou e-mails hoje em dia entre colegas, em Portugal utiliza-se muito a palavra ilustríssimo, excelentíssimo colega ou excelentíssimo doutor e depois o nome. Em Espanha, embora pode haver uma abordagem inicial mais formal, o normal não é nunca utilizar essa palavra ilustríssimo, excelentíssimo. De facto, eu tenho um colega espanhol que gosta que escreva em português para pôr ilustríssimo e excelentíssimo, porque é o único sítio onde fazem esse tratamento tão formal. No dia a dia, também cá, os próprios clientes, quando se dirigem ao meu escritório, quando são de nacionalidade portuguesa, vêm com aquele medo de acudir a um advogado e tratam por você. Agora, quando são clientes espanhóis, logo vêm a falar por tu e não há tanto formalismo. Aqui está então uma reportagem em parceria tanto com a Ordem dos Advogados, que vai estar connosco daqui a nada, também com a Ordem dos Engenheiros. Achei muito curioso esta diferença da grande formalidade dos portugueses. Notou isso quando cá chegou? O senhor embaixador ou não? Não sei se grande formalidade. Formalidade, certo, com certeza. Bom, no ambiente em que se movimenta, acredito que sim, não é? Sim, enfim, isso é normal e estándar quase do mundo inteiro, não? Uma certa formalidade, faz parte... Mas fora das paredes da embaixada? Não, os portugueses, com certeza, têm um sentido da relação social mais formalizado que os espanhóis. Isto não quer dizer que sejam mais distantes, ou que não gostem também de ter um trato assim, próximo e descontraído, mas há uns códigos sociais que eu até não acho maus. Não. Eu acho que é uma virtude dos portugueses conservar ainda um certo nível de formalidade.
Rogério, sente isso no dia-a-dia? Eu sou totalmente informal no cotidiano, então sinto muito bem a Espanha a trabalhar, porque lá somos todos, tu cá, tu lá. Eu nem sei a certa altura se estou a falar com o engenheiro, ou se estou a falar porque eu, tudo o José, o António, e é assim que nos tratamos, e o que é ótimo, porque ele faz isto, faz aquilo, ok. Não sabemos qual é o grau académico, qual é a preparação, faz o que interessa, descontraídamente, atende-se um cliente numa terraça, na esplanada, entre duas canhas, duas canhas, e é ótimo estarmos. A minha mulher costuma brincar comigo e gozar, vocês não fazem nada, porque às vezes telefona-me, eu estou a atender, ou estamos a ter uma reunião de trabalho, estamos a ouvir-se o barulho das terraças, das esplanadas, e nós entre as canhas, e tudo fluido, trabalha-se na mesma, e estamos mais descontraídos e muito mais felizes, mas sobretudo mais felizes. Mas é uma coisa que se nota, há pouco falávamos dos bares e das tascas que estão a abrir em Portugal, ou em Lisboa, sobretudo em Lisboa, de origem espanhola, seja galega, basca ou por aí fora, mas nota-se que a partir das 6, 7 da tarde há aquele ambiente, os after hours quase, ou seja, e é curioso que os que eu conheço, normalmente a essa hora têm muitos espanhóis. Conheço-me ali na zona do Bairro Azul que tem muitos espanhóis a essa hora. Mas é curioso, porque nós normalmente às 7 da tarde pegamos no carro e vamos para casa, não é, Rogério? É ao final da manhã. Vamos para casa e às 2 da tarde em Espanha juntamos-nos todos num bar, ou passamos por 2 bares e há sempre espaço para uma canha, picar algo e só depois é que vamos para casa. Primeiro convivemos e depois é que vamos para casa. E depois de ir para casa faz-se a siesta na Extremadura, especialmente no verão, e então volta-se novamente ao escritório da parte da tarde. E isto é curioso. Não sei se a perspectiva histórica também nos pode explicar porque é que... Bom, eu creio que há aqui duas coisas que convinha referir. Antes de mais, em relação ao meu mundo, que é o mundo universitário, é um mundo muito formalista, talvez mais que o do mundo dos embaixadores. É um mundo muito hierarquizado, muito formalista. E eu, quando vou à Espanha, fico surpreendido, agradavelmente surpreendido, pela descontração e pelo informalismo espanhol. Já os espanhóis tratam-nos todos por tu, e tratam-se todos por tu, os professores universitários, sejam quais for a graduação que têm. Em Portugal é muito importante o galão, não é? E é um mundo muito hierárquico, é quase parecido com o mundo militar. É muito mais pesado que o mundo dos embaixadores, mais solene. Mas sabe, fizeram um estudo precisamente a nível das qualificações que tinham os vários primeiros ministros, e só em Portugal é que imediatamente descobria o que é que o nosso primeiro-ministro fazia, porque é sempre o engenheiro qualquer coisa ou o doutor qualquer coisa. Não, o que ela fez no mundo visível da política e da ação concreta e cívica da cidade é que é mais importante do que o título que ela exibe, não é? Em Portugal nós somos muito formalistas nesse aspecto, no mau sentido da palavra. Por outro lado, eu creio que há aqui, e creio que é importante dizê-lo, talvez até fosse um tema de reflexão interessante, não sei se a Fernanda está disposta a isso, eu creio que há uma diferença de alma, de comportamento, de modo de ser, de psicologia entre o espanhol e o português. Eu sou um homem que gosto muito dos símbolos e como historiador sou um historiador dos símbolos, porque sou um historiador da cultura e a cultura toda ela é feita de símbolos. Eu gosto muito, por exemplo, do símbolo Dom Quixote. O Dom Quixote o que é, fundamentalmente? É um homem ativo, é um homem hiperativo, que depois de ler muito e de se convencer que a realidade está nos livros, vai para a realidade real do cotidiano, sai de casa e anda pela Espanha inteira, pelas tabernas, pelas estradas, pelas casas dos duques, que os recebem mal, são os piores de todos, são os duques. E depois, inclusive, acaba a sua carreira chegando a Barcelona, indo a uma tipografia, onde vê um livro a ser impresso, e esse livro é As Aventuras de Dom Quixote. Bom, provavelmente seria a Avellaneda. Segunda parte. Sim, a segunda parte. Sim, talvez até fosse uma referência à falsa edição da Avellaneda, mas enfim, uma defesa do que ele é que era o autêntico Quixote. Mas, por outro lado, é a importância também do herói de aventuras, que reivindica a existência para além do livro. Quer dizer, o livro é uma parte dele, mas um herói imortal como Dom Quixote transcende os livros e está em toda a parte, não está apenas no livro canónico onde ele foi batizado e onde foi criado. Eu creio que o espanhol é ativo, é hiperativo, é um fazedor. Eu há dias, numa entrevista a propósito do meu livro Portuguesismo, chamava a atenção para a diferença entre um gênio como Fernando Pessoa e um gênio como o Cervantes e o seu herói. Porque Fernando Pessoa é um homem que está imóvel, parado, num café, a escrever internamente poemas que levarão séculos a publicar, porque todos os anos tem um livro novo de Fernando Pessoa. Portanto, é um homem imóvel, de certo modo, ensimismado, fechado sobre si próprio e incapaz de ir
para fora de si mesmo e para o mundo exterior. Enquanto que, exatamente, o Dom Quixote não. É um homem que entra em conflito com toda a gente, faz brigas, liberta os homens com pás galés, não é? Faz coisas inconvenientes e até politicamente incorretas, coisas atrevidas, excessivas. Mas estava a imaginar Fernando Pessoa montado num cavalo lá Não, mas é que Fernando Pessoa é um homem totalmente imóvel e é muito português. Mas o que eu queria chegar, onde eu queria chegar... Mas o Fernando Pessoa eram muitos homens. É um homem muito interiorizado, fala baixinho. A nossa língua é uma língua para ser, digamos, falada devagar e baixo, enquanto que o espanhol, quando fala com grande vontade, com grande exuberância. Esta exuberância espanhola é a exuberância do comportamento também, não é só da língua, é do estar na vida. O espanhol avança, o espanhol é Pizarro, não é? É Cortés, é até Colombo, só que Colombo era um espanhol importado. Mas, enfim, o português não. O português é um homem que se fecha num café e faz uma espécie de gruta. E não vai para a esplanada. Como? E não vai para a esplanada. Não, nem sequer para a esplanada vai, porque fecha-se num café à sombra e está ali como um monge a escrever poemas e a conceber uma coisa que não existe e nunca existirá, que é o Quinto Império. Enquanto que o Dom Quixote concebe coisas que ele pensa que são justas, por elas se bate, é espancado, é sovado, mas consegue fazer triunfar algumas coisas. E, inclusive, mede-se com os duques e mostra que os duques são verdadeiramente os maldosos da história, são os feiticeiros maus com que ele anda sempre em luta com. Mas algum dia, não sei se o Rogério, como trabalha em Espanha, mora em Espanha, passa a maior parte da vida em Espanha, sente esta grande diferença? Falávamos há uns dias da questão da cultura de esplanada que há, porque eu também acredito, e aqui é uma provocação, o tal volume que falava, nós de facto conseguimos estar dentro de um café em Portugal porque se fala baixo, em Espanha é impossível. Sim, impossível. Não é porque se fala muito alto. Não faz sentido. E é por isso que eles foram para as esplanadas, não é? Se calhar. Para poder falar mais alto. À vontade. Diante do mundo. Diante do mundo. E não só, já também há uma cultura do exterior. O espanhol cultiva muito o exterior. Arranja-se para ir à rua para que os outros o possam observar. A espanhola, sobretudo. O espanhol também arranja-se imenso. E, portanto, é um estar, como o professor... E conversa com desconhecidos. Entra em conversa com desconhecidos. Entramos em conversa. Nós temos lá, mas depois, estamos a falar no prédio. Eu estou a falar com o Fernando Freitas, uma tertúlia de 5, 6 pessoas que diariamente nos encontramos no desayuno de meio da manhã, que normalmente é um bocado alargado. Devia ser 20 minutos e passa-se para os 45, 50 minutos. E que, de repente, temos o bar todo já, o bar todo, não digo, mas grande parte do bar a entrar na tertúlia, discussões, e aquilo, a certa altura, é engraçadíssimo, porque só se ouve tudo a discutir, mas não é a discutir pela discussão, é discutir, debater, mas como é tão alto, parece discussão, porque é muito empolgado. Mas tudo vivendo, e não conhecemos as pessoas, e despedimos até o dia seguinte, e se calhar vemos no dia 3 ou 4 dias, e não sabemos quem era, mas participou na conversa e entrou, e é giríssimo. Eu tenho que saber que eu gosto imenso desse modo de viver. Claro. E agora, já que temos aqui um arquiteto, há também essa cultura da terraça e da varanda nos próprios prédios, porque aqui é uma questão quase pessoal. Fazem-se em Lisboa, com este sol que temos, casas sem varandas e com janelas assim. Sim. Lá há muito o culto do terraço, todas as varandas têm flores e as pessoas vêm cá fora regar as flores, não é? Por muito pequena que seja a varanda. Há uma cultura de usar o espaço, de fruir a cidade. Eles têm mais cultura urbana no sentido da cidade pela cidade do que nós. Também têm outra escala, portanto é normal que isso também possa estar indo hoje em dia imbuído nos seus hábitos culturais. Mas, curiosamente, adoram as casas portuguesas. Ali na Extremadura, as pessoas viram-se para nós, eu queria uma casinha portuguesa como as vossas, que são tão bonitas. Isto é engraçadíssimo. Mas, por exemplo, o jardim é espanhol, o jardim não é português. O espanhol gosta de ir para o jardim e conviver no jardim. Sim, eles vivem no jardim. É uma velha tradição árabe, talvez, mas o português não tem jardins. Lisboa está a ficar sem jardins. Os meus filhos, quando eram mais pequeninos, deitavam-se, quando estavam comigo lá em Badajoz, tardíssimo, porque às 11 da noite, 11h30, estava todas as famílias, todos os pacientes na rua a passearem as criancinhas, 11h30 da noite, verão, meia-noite, andarem nos escorregas. Isto em Portugal é impensável, será um crime lesa majestade para as nossas famílias, mas lá passa-se, e nem é melhor nem pior, é como se diz, é diferente e é engraçadíssimo. E curiosamente vemos ao lado Elvas, onde já se passa isso, as pessoas já saem até mais tarde com as crianças, portanto, são fenómenos que depois também são miméticos e se reproduzem. O Sr. Embaixador, antes de estar em Lisboa, estava onde? No Oriente. No Oriente. Na Coreia. Imagino que deve ter sido um choque, um verdadeiro choque cultural, não é? Sair da Coreia. Fico habituada. Mas eu queria dizer alguma coisa. É interessante esta coisa dos olhares cruzados, não? Porque estavam a falar agora destes espanhóis que fazem grupo e que, assim, um sentido como um bocadinho coletivista, não? Talvez a Fernanda vá depois mostrar um livro escrito por um jovem manager espanhol que trabalhou em Portugal
uns anos, não? E escreveu um livro muito simpático, os portugueses vistos pelos espanhóis. E uma das coisas que disse é que, com certeza, o espanhol é muito mais individualista. Não é? Paradoxalmente. É, pois. Quer dizer, como nos percebemos e como percebemos os outros, é com certeza uma coisa que vem condicionada pela nossa pessoalidade coletiva, não? E eu acredito, concordo, que talvez os espanhóis são mais individualistas, não precisam do outro para fazer, para atuar, para iniciar um projeto. E parece-me que os portugueses gostam mais da ideia do grupo, da ideia de... Não sei. É verdade, porque... Fala o estrangeiro, não sei. Em Espanha, por exemplo, ao caso de falar do cortejo espanhol cortês, as espanholas, a Extremadura, dizem que cortês são os portugueses. No entanto, as portuguesas dizem que nós somos os brutos, os portugueses, e os espanhóis é que são os corteses. Portanto, isto é engraçado observar. Por outro lado, em termos profissionais, eles olham para nós com uma admiração, portanto, enorme. Os meus colegas espanhóis, vocês é que, portanto, olham para nós como um povo fantástico, portanto, com uma admiração genuína. E a todo o instante procuram um pretexto para vir a Lisboa, ou para ir até Sesimbra, ou para ir até à praia, ou para virem, nem que seja Estremoz ou Isaías Picar, procuram um pretexto para sair, e o sair para eles é para Portugal. Este caso de Extremadura, mas passa-se também ao longo de toda a raia, o que é algo bem engraçado. Portanto, a forma como nos vemos, não é? Quando estamos de fora, alguém vê de fora, se calhar inverte completamente a ordem dos fatores. Não, mas eu creio que é muito interessante